Gente, nós estamos no mês de fevereiro e nós combinamos que vamos subir o rio. Lembra que a gente colocou que vamos estudar esse livro? Nesse livro, no final do capítulo 11, que vem toda uma situação sobre o desenvolvimento através do brincar, o autor, Johan, ele fala assim: tantas coisas acontecendo com as crianças, né? Ele quer dizer que tantas coisas acontecendo, tantas situações voltadas para a criança pela falta do desenvolvimento do brincar livremente, que ele se inclinou e pensou assim: bom, nós temos que tratar essas crianças. Mais cedo ou mais tarde, precisamos subir o rio, porque isso está acontecendo. Então, subir o rio significa, no final do capítulo 11, que é entender a origem do que nós estamos vivendo. O aumento de TDAH, aumento de TODs, aumento de TEAs, aumento exponenciais de atipias, né? Estereotipias, esquizofrenias em crianças e cada vez mais cedo. Então aqui nesse livro a gente está subindo o rio. Janeiro, fevereiro, a gente está começando a falar de assuntos sérios. E hoje nós vamos tratar sobre o brincar livremente. O que é brincar livremente? O que é brincar com nada? Nenhuma proposta, nenhuma semi-proposta, só com o ambiente, só com a criatividade, só com o que temos e como estamos. O que é o brincar livremente? Recentemente ele fez uma pesquisa onde que 73% das escolas americanas não tem espaço, território, ambiente para o brincar livre. São dados que ele vai trazendo aqui no livro, que depois você pode comprar o livro, ler, estudar, para a gente se aperfeiçoando juntos. E aí ele vai falando do aumento da proibição, da limitação, da falta de espaço, ambiente e território. E aí vem falando, e aí entra no caso da Lenore. Ela é uma mãe, e ela tem um filho de 9 anos. E ela é uma mãe como eu e como muitos aqui. Alguns já são geração Y, então já tem essa coisa de não brincar na rua, né? O território de vocês já foram muito reduzidos. E aí ela começou a pensar o quanto ela brincava num dia em que ela foi de viagem com os filhos para um resort, onde a criança de 9 anos podia acordar na hora que ela quisesse e brincar ali na praia, brincar porque era um ambiente seguro, tinha monitores para todo lado, como se tivesse no tempo dela em que ela podia sair de forma segura, com riscos calculados, com risco que sempre tem, mas eles saíam. Então eles ficaram lá, acho que alguns dias, nesse resort, no México, e ela pôde soltar o filho. Uma coisa que ela nunca tinha feito antes. Soltar o filho. Uau! Sabe, gente, a gente parece que está contando uma coisa aqui muito remota, ou eu estou contando uma história para vocês, ou a gente está aqui nesse vídeo tratando de algo como lá longe. As nossas crianças, a minha e a sua, não brinca livremente mais como a gente brincava. Ou como seus pais brincavam. Ela começou a observar que meu filho, pela primeira vez, está livre. Olha só, página 270. O que eu percebi é que ele teve, durante uma semana, o que eu tive a minha infância inteira. Poder sair na rua, encontrar com os amigos e brincar. Easy é o nome do filho dela. E aí veio o peso da mãe, que viu o filho desfrutando de uma infância que ela sempre teve e que até aqui, com 9 anos de idade, o menino nunca teve. Ela voltou para casa com a família e ela ficou e falou: voltei para minha realidade com meu filho, e agora ele vai voltar para a prisão? Ele vai voltar para um mundo que não é o mundo da infância livre, onde ele podia criar e sair com amigos e socializar? Aí ela fez uma coisa. Isso aqui deu caso TV nos Estados Unidos, gente. Ela pensou assim: eu vou dar ao meu filho um direito dele desfrutar um gostinho da liberdade para poder amadurecer. Eu estou lendo, ó. Então, um dia, ela pediu
que o levasse a algum lugar em Nova York. Nova York, o cenário aqui é Nova York. Onde ele nunca tivesse estado antes. E deixaria ele voltar sozinho. Nós estamos falando aqui de Nova York, aqueles metrozinhos, 2 estações, vai ali, compra uma bala, entra no metrô de novo, volta 2 estações para trás e volta para casa. Ela fez isso. Ela deu um experimento para o filho. E aí ele foi. E aí deu tempo, em casa, a mãe e o pai preocupados, isso tudo em acordo com o marido e tal. Coração no aperto, se separaram. 1 hora mais tarde, ele apareceu na porta do apartamento deles. Havia pegado o metrô e ônibus sozinho. Estava feliz da vida e diria que ele estava levitando. Ele estava assim num estado de glória, de flow. E aí, ela é jornalista e escreveu para um artigo contando a história para que outros pais também criassem coragem de dar esse espaço mediante a uma construção de valores, princípios e informações necessárias para uma criança a partir de 9 anos ter essa liberdade. Gente do céu, foi o caos. Ela mandou no jornal a matéria. Foi trucidada, crucificada de ponta cabeça, viva. Aí foi parar na televisão, que a mamãe que é negligente, que é vergonhoso, colocar o próprio filho em um risco terrível, convidaram para participar de programa de TV, ela foi colocada diante de profissionais e foi sabatinada, que se o filho tivesse sido sequestrado, tivesse sido morto, como seria, qual é a probabilidade do filho dela ter segurança, aí começaram a levantar números, começaram a levantar fatos e papapau. Essa história é o Johann Hari entrevistando ela e ela contando o que aconteceu. E aí foi. Ela falou, olha, eu sei que fiquei boquiaberta, que eu só estava dando pro meu filho um pouquinho de liberdade e para ele amadurecer dentro de uma rota calculada, tempo calculado, totalmente seguro. E eu queria encorajar os pais a darem essas pequenas liberdades para os filhos, para eles poderem ter essas vivências. Aí ela foi trucidada, tal, passou. E quando ele foi entrevistar ela e falar tudo mais, ela já estava em outro momento da vida, porque ela não deixou aquilo morrer ali. Ela já estava com um monte de profissionais. Aí aqui cito os nomes do psicólogo Peter Gray, a primatologista, evolucionista, a doutora Isabel Benhenker e o psicólogo social, professor Jonathan Haidt, um monte de gente que ela foi atrás das instituições e tudo mais, para ela poder entender. E aí ela foi atrás sobre esse desenvolvimento da criança quando ela brinca e quando ela tem território. E aí Lenore começou a acreditar que para compreender os efeitos dessa mudança precisaria dividir em 5 diferentes componentes e examinar evidências científicas por trás de cada um. Ou seja, quando a criança não tem território, não tem liberdade, não tem matéria-prima, os recursos chamado nada, isso mesmo, o nada para desbravar, a gente tem que criar um monte de situações. E eu que estou nesse meio e estou sempre na vida da criança desde os meus 12 anos de idade, é verdade. A gente está criando recursos para estimular e tal. Quando a natureza em si, quando a liberdade em si, quando sair na rua e chamar... Tanta coisa acontece quando a gente sai na rua, chama um amigo, convence um amigo para brincar com você, segundo a brincadeira que você quer, depois tem que esperar a sua vez, depois tem que esperar, negociação, criatividade, imaginação, tudo isso vai acontecendo num brincar livre. Então ela foi estudar, o que acontece? A criança é privada disso. Então, até aqui, a gente falou da história de Eleonore, de todo esse episódio que ela viveu com o filho dela e que nós precisamos de 5 componentes substitutos para tratar e trabalhar, desenvolver e estimular quando existe essa ausência do brincar livremente. Nós vamos falar de cada um deles e nós vamos no próximo vídeo falar do primeiro, que é a atividade física. Então deixa aqui para mim seu comentário, sua opinião, o que você achou da história, se você mandaria seu filho ou não no metrô, né? Não vamos assim também falar São Paulo não, Rio de Janeiro não, mas medir um risco calculado, de repente num bairro, ou se você teria coragem de, num lugar seguro mesmo, andar.
E até o próximo vídeo para a gente falar do exercício físico da criança.